Bom dia, boa tarde, boa noite. Se não se cumprimenta, eu sou Luz Machado, sou da curso de Contabilidade e Auditoria e venho fazer esse trabalho no âmbito da cadeira de Contabilidade Financeira 2. Uma, sim, que fala sobre os ativos tangíveis da norma 13. Bom, a presente norma, a norma 13 de ativos tangíveis, estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, depreciação a seguir, imparidade e divulgação dos ativos tangíveis nas demonstrações financeiras. Bom, os ativos tangíveis representam bens físicos utilizados na empresa para produzir bens neste caso, prestações de serviços, arrendar a terceiros ou para fins administrativos, e que se espera utilizar por mais de um período contabilístico. Bom, essa é a estrutura da minha norma, do meu trabalho. Primeiro temos aqui o objetivo, o âmbito, o reconhecimento, a mensuração do momento do reconhecimento, a mensuração após o reconhecimento, o modelo de custos, o modelo de revalorização, a amortização, a imparidade, a divulgação e, por fim, os exercícios. Bom, o objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico de ativos tangíveis, especialmente reconhecimento de ativos tangíveis, determinação da quantia registrada, gastos com amortização, perdas de imparidade. Bom, esta norma tem também o objetivo de assegurar os ativos tangíveis sejam contabilizados corretamente, permitindo utilizar nas demonstrações financeiras. Bom, no âmbito da aplicação. Esta norma aplica-se a aplicação segue no âmbito da aplicação. A aplicação nas máquinas, nos edifícios, nos equipamentos, nos veículos, mobiliários e outros ativos. Sim. Bom, uma das características de ativos tangíveis é que possuem substâncias físicas, têm vida útil superior a 1 ano, são utilizados na operação da empresa e não se destinam a revenda normal. Bom, reconhecimento dos ativos tangíveis. Bom, o ativo tangível é reconhecido quando seja provável que os benefícios econômicos futuros associados ao ativo fluirão para a empresa. Espera-se que o ativo tangível gere benefícios para a empresa, nesse caso, numa mensuração fiável. Numa mensuração fiável, temos o custo dos ativos para a empresa que possam ser mensurados com a fiabilidade. E o terceiro reconhecimento são os benefícios econômicos futuros. Provável que o ativo gere benefícios econômicos para a entidade. Bom, vamos falar ainda daqui dos reconhecimentos de ativos tangíveis. Um ativo tangível deve ser reconhecido quando os benefícios econômicos geram econômicas futuras. Nesse caso, é provável que o ativo gere receitas que reduzam ou aumentem os custos futuros. E na mensuração fiável, como assim vem dito, a fiabilidade é estar isenta de erros, é quando os custos de ativos possam ser determinados com a fiabilidade. Bom, ativos tangíveis. O que são os ativos tangíveis? Ativo tangível é um bem físico, controlado pela entidade, resultante de acontecimentos passados, que gerará benefícios econômicos futuros, utilizados por mais de um exercício econômico. Um ativo tangível é um bem físico determinado por uma entidade, seja ela para a produção, fornecimento de bens e serviços, arrendamentos a terceiros e, por fim, a utilização administrativa. Temos aqui exemplos de que terrenos, os edifícios, os equipamentos mobiliários e os veículos. Nesse caso, nos terrenos, temos os terrenos agrícolas, terrenos industriais, nos edifícios temos escritórios, armazéns, fábricas, são ativos tangíveis sim. Os equipamentos podem ser máquinas industriais, computadores, equipamentos hospitalares. Os veículos podem ser automóveis, caminhões, motociclos. E os mobiliários também podem ser as mesas, cadeiras, armários. Tudo isso está incluído no ativo tangível. Ativo tangível que nós podemos tocar, podemos pegar. Sim, continuando. Custos iniciais. Bom, os custos iniciais, um item do ativo tangível que seja classificado para reconhecimento como um ativo deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo. Nesse caso, o preço de compra, incluindo os direitos das importações e os impostos de compra não reembolsáveis. Após a dedução dos descontos
e abatimentos. Nesse caso, nos transportes, nas instalações. Tem exemplo, na compra de uma máquina, os custos de transporte e da instalação fazem parte dos custos de ativo. Custos subsequentes. Os custos subsequentes são gastos efetuados depois da aquisição do ativo. Incluem substituição de peças, grandes expensões, melhorias importantes, não incluem repartições normais e manutenção diária. Exemplo, a troca do motor de um caminhão é capitalizado porque aumenta os benefícios futuros. Bom, os custos subsequentes, após o reconhecimento inicial, existem dois modelos, que são os modelos de custos e os modelos de revalorização. Vamos aprender melhor sobre esses dois modelos. Mensuração no momento do reconhecimento. Os ativos tangíveis devem ser mensurados pelo custo. O custo inclui preço de compra, impostos não recuperáveis, custos diretamente atribuíveis, custos de desmontagem e restauração. Custos que não fazem parte do ativo. Em parte nós sabemos quais são os custos que não fazem parte do ativo. Não são incluídos dos custos de ativos a publicidade. Nesse caso, não podemos publicitar, não faz parte de um ativo. Isso, uma publicidade não faz parte do ativo, então não podemos pegar. Formação do pessoal também não faz parte. Custos administrativos não fazem parte dos custos do ativo. Os custos da perda de novas instalações também não fazem parte dos custos do ativo, muito menos as perdas operacionais iniciais. Vamos ter um exemplo prático. Treinamento dos funcionários não fazem parte dos custos da máquina, não fazem parte mesmo. Mensuração após o reconhecimento. Depois do reconhecimento, a entidade pode escolher modelo de custo, a dívidas dadas ao custo menos, amortizações acumuladas, perda por imparidade, modelo de revalorização e os dívidas dados ao justo valor. Modelo de revalorização. Bom, quando o ativo é revalorizado, o valor do ativo pode aumentar ou diminuir. Isso depende. A revalorização pode ser feita regularmente, como todos nós podemos ver, e deve refletir o justo valor atual. Um exemplo básico para esclarecer o que já está muito bem esclarecido aqui. Um edifício comprado por 5 milhões pode passar a valer 8 milhões, porque nós estamos a revalorizar. Estamos a dar valor de novo ao nosso ativo intangível. Aumento e redução da revalorização. Quando há aumento da revalorização, é reconhecido no capital próprio como excedente de revalorização. A redução da revalorização é conhecida nos resultados. Um exemplo básico. Se um ativo perder valor do mercado, a perda é conhecida como gastos. Mas para melhor entender, há um conceito simples que eu posso trazer aqui, básico, que é o conceito da depreciação. Que acontece também nestes acontecimentos, nessas situações. Mas vamos ver mais para frente para melhor especificação. Amortização. O que é amortização? De onde é que vem essa palavra amortização? Amortização é a distribuição sistemática do valor ao Dani! Ok. É a distribuição sistemática do valor amortizável do ativo durante a sua vida útil. O objetivo da amortização é reconhecer os gastos do consumo do ativo ao longo do tempo. Bom, temos aqui exemplo, uma viatura adquirida a 1 milhão, com vida útil de 5 anos, será amortizada ao longo desse período. Sim, nós vamos ter de amortizar para saber quanto é que agora está a valer. Vida útil, nesse caso, é o período durante o qual a empresa espera utilizar o ativo. Fatores que influenciam desgastes físicos, obsolescência tecnológica, intensidade do uso e a restrição legal. Temos aqui o nosso caso prático. Débito, temos a conta 65, a conta 32 ou 33, pelo método direto. O que é isso de método direto? O que é isso de método indireto? Bem, são modelos de custos. São os modelos de custos que podemos encontrar a depreciação acumulada por perda de paridade e a depreciação. Sim, são os dois tipos. A depreciação por depreciação acumulada e por perda de paridade. É o método mais utilizado. O método de revalorização
é o ativo restado pelo justo valor. Exemplo, edifício e tudo mais. Bom, o método de custas constantes, que é o mais usado, é quando usamos o mesmo valor em cada período. Há vantagens que é um método simples e fácil de aplicar. E temos os métodos decrescentes, que maior depreciação nos últimos anos. Nesse caso, é adequado para veículos e equipamentos tecnológicos. É importante sabermos isso. E unidades de produção baseia-se na utilização efetiva do ativo. Nesse caso, exemplo, temos uma máquina com a capacidade total de 100.000 unidades e pode ter uma produção anual de 10.000 unidades. Aí é uma depreciação proporcional às unidades utilizadas. Nesse caso, temos dois tipos de método direto e método indireto. No método direto, usamos as seguintes contas 65 e a conta 3233. E no método indireto, usamos as contas 65 e a conta 38 a acreditar. A vida útil de um ativo é o período durante o qual se espera utilizar o ativo. A vida útil depende da utilização esperada, desgaste físico, obsolescência tecnológica, essas coisas já havia lá referido. Temos exemplo de um computador que possui vida útil menor devido à rápida evolução da tecnologia. Métodos de amortização. Temos o método de custas constantes, já havia explicado, que é o valor igual todos os anos. O método de custas depressivas, que é o maior amortização nos primeiros anos. E os métodos da unidade de produção, que baseia-se no nível da utilização. Já havia explicado como é que funciona cada um desses três. Bom, temos aqui um caso prático de método de custas constantes. O método de custas constantes é igual a valor anual vezes valor residual a dividir por N. E o valor também temos podemos usar a amortização anual igual a valor anual menos valor residual vezes a taxa. Temos essas duas formas no método de custas constantes. Como é que afetaria a avaliação da amortização? Debitamos a conta 3.2 a acreditar a conta 5.6 pela reavaliação do valor da aquisição. E debitamos a conta 5.6 a crédito da conta 3.8 para a reavaliação da amortização acumulada. Então, fazemos dois lançamentos. Então, para a amortização acumulada, usamos o valor amortizável anual vezes N, ou podemos usar o valor anual, que é valor anual mais valor anual vezes 0. A amortização, sim. Imparidade. Bom, imparidade é a perda do valor recuperável de um ativo. Acontece quando o ativo vale menos que o valor restado na contabilidade. Bom, a imparidade ocorre quando o valor contabilístico do ativo é superior ao valor recuperável. Temos aqui um exemplo: o valor contabilístico de uma máquina serem 500.000 meticais e o valor recuperável serem 400.000 meticais. O valor da imparidade são 500.000 meticais menos 400.000 meticais, que o valor da sua imparidade é igual a 100.000 meticais. Assim é que é o cálculo. Bom, compensação assim da imparidade. Mas é que é a compensação quando terceiros compensam valores do ativo. O valor recebido é reconhecido nos resultados. A compensação ocorre quando se torna recebido. Um exemplo prático desta situação: indemnização recebida de seguro por perda de um veículo. Aí há esta reversão. Bom, temos uma situação de baixa de ativos tangíveis. Quando é que um ativo tangível baixa, deve ser retirado dos registros. O ativo deve ser retirado dos registros contabilísticos quando é vendido, é abatido, é destruído e já não gera benefícios econômicos. Já é uma baixa de ativos tangíveis. Há uma diferença. A anulação do reconhecimento. O ativo deve ser reconhecido quando é vendido, abatido, não gera mais benefícios econômicos, ganha ou perde, é acumulado pela diferença entre o valor de venda e as quantias dadas do ativo. Como eu já havia explicado, esse é quando baixa o ativo tangíveis, ou melhor, quando há anulação do reconhecimento. A divulgação desta norma. A entidade deve divulgar o método de amortização, vida útil ou taxas de depreciação usadas, quantidades restadas bruta e a depreciação acumulada agregada, com perdas de paridade acumuladas no início e no fim do período, as revalorizações, perdas de paridade, garantias sobre ativos e movimentos ativos.
Bom, também temos uma situação de reversão. Em termos, quando acontece a reversão, é quando o valor recuperável aumenta posteriormente. Então é importante nós sabermos essas coisas porque posteriormente vamos usar. Bom, ainda temos a troca de ativos. Quando é que acontece uma troca de um ativo? Bom, a troca de ativo ocorre quando o ativo é trocado por outro. Exemplo, uma empresa entrega uma máquina antiga e recebe outra mais moderna. Uma máquina será reconhecida pelo justo valor da troca. Temos ainda os gastos posteriores. São gastos realizáveis após a aquisição do ativo. Capitalizados. Quando aumentam capacidade produtiva, vida útil, quantidade de ativo. Temos aqui exemplo, melhoria de uma máquina de 100 mil meticais, aumenta a capacidade de produção e o ativo e adiciona o valor do ativo. Temos as capacidades não capitalizadas. São aquelas que não estão todas capitalizadas. Neste caso, é importante sabermos que a norma 13 permite-nos melhorar o controle patrimonial, cálculo correto da depreciação, avaliação da capacidade produtiva, transparência financeira e melhorar na toma da decisão. Vamos agora passar para um exercício. A empresa Bebidas Limitada adquiriu uma viatura de marca Toyota com valor de fatura de 2.500.000 meticais, mais o IVA de 6%. Com uma vida útil estimada a 10 anos e o valor residual foi determinado com 800.000 meticais. Pretende-se registrar a aquisição da viatura em razão esquemática. 2. Calcular usando custas constantes e registrar a amortização usando o método indireto. E no final do ano, em razão esquemática. 3. Decorridos os 5 anos da data da aquisição, o Estado promoveu a taxa de 0,5 para a revalorização do bem. Procede a revalorização e registro da operação em razão esquemática. Decorrido mais de 3 anos depois de reavaliação, procede ao abate do bem, sabendo que é vendido a preço de 1.500.000. Dani, sai daí! Sai! Bom, temos aqui exercício prático. Primeiro passei para a razão esquemático. A minha situação aqui foi usei a conta 324 equipamentos de transporte, coloquei saldo inicial do 2.500.000 meticais e com tem saldo devedor. Aqui também coloquei a conta 44323 IVA dedutível, coloquei saldo inicial de 425.000, foi. E por fim, a 446 um fornecimento de investimento de capital. Coloquei aqui o seu saldo inicial, valor de 2.925.000. Bom, por fim, fiz aqui os lançamentos que estão a debitar, que estão a acreditar, com as devidas contas pela questão da viatura. Depois, temos aqui dados, temos aqui a amortização, neste caso, do caso prático, a amortização do período. Primeiro, coloquei aqui os dados. Valor da aquisição foi 2.500.000. Valor residual foram 800.000 meticais e valor anual são 10 anos, quer dizer. Então, fiz aqui os cálculos. Valor amortizável anual é igual a VA menos VE sobre os anos. Então, fiz aqui, dividi e deu-me o valor amortizável anual de 170.000. Então, para os meus lançamentos, é a conta 651 a débito, ativos tangíveis, no valor de 170.000 a 38 amortizações acumuladas, só com subconta 382 a crédito, ativos tangíveis no valor de 170.000. Pelos das amortizações, pelo método indireto, fiz o mesmo, passei para quê? Para a razão esquemática. E para o final, fiz este exercício número 3 não é o final, 3 que coloquei aqui a amortização anual, é igual a amortização anual vezes N, que foi 170.000 vezes 5, que deu 850.000 meticais. Então, depois passei para a razão esquemática, 850.000. Passando aqui, passei para aqui para baixo, está escrito a amortização anual é igual a amortização anual vezes CR, que é igual a amortização anual. Na verdade, temos que voltar para o exercício 3 para a melhor percepção. O que pede? Primeiro, fizemos o registro da aquisição da viatura no razão esquemático, está aqui. Segundo exercício, pediu calcular usando o método de custas constantes e restar a amortização usando o método direto no final do primeiro ano, é razão esquemática.
está aqui. A amortização método direto está aqui. Passamos para as esquemáticas, temos o lançamento. Número 3. Ao decorrer de 5 anos de aquisição, o Estado aprovou a taxa de 0,5 para a revalorização do bem. Procede da revalorização e o registro da operação de razão esquemática. Então, vamos aqui. Primeiro fizemos a revalorização. Temos aqui neste segundo exercício onde está escrito a amortização anual VCR, que foi a nossa taxa de 0,5. Essa foi a nossa amortização anual, foi de 850. A amortização anual foi de 425 mil meticais. Mas ainda não terminou aí. Usamos, ainda vamos fazer o VA, que é qual VA, VDCR. Foram 2 milhões 500 foi o valor da aquisição vezes 0,5 foi a nossa taxa, que dá o valor de 120. Que deu este valor que podemos todos constar aqui. Sim, então nós podemos constar que foi de 1.250.000 meticais. Então, primeiro que abrimos a conta 324, com o seu saldo inicial de 2.500.000. Depois, colocamos o primeiro lançamento de 1.250.000, com o seu saldo devedor, valor de 375.000 meticais. Depois, abrimos a conta 382, tendo o seu saldo inicial de 1.275.000. Assim sendo, temos seu saldo inicial de 850.000, que foi o seu valor anual, está aqui, como podemos todos ver. Fizemos o segundo lançamento, deu 425.000 meticais, que foi o valor que nós encontramos da amortização anual, que tivemos o saldo credor no valor de 1.275.000. E abrimos a terceira conta na conta 561, tendo o seu primeiro lançamento 1.250.000 e o segundo lançamento 425.000. Bom, assim foi nosso terceiro exercício. Agora vamos passar para o quarto exercício. Decorrido mais de 3 anos depois da reavaliação, procede ao abate do bem, sabendo que foi vendido o prazo de 1.500.000. Então, para este exercício, nós primeiro fazemos o seguinte cálculo. Valor da aquisição foram 3.750.000, é igual ao valor anual de 7 anos, igual ao valor anual vezes a amortização anual, assim que é, vezes capa. Então, colocamos ali o valor anual, foram 3.750.000 menos 800.000, a dividir por 10 vezes 8, que é o nosso capa. Assim sendo, a amortização acumulada igual a 3.360.000. Bom, para o valor contabilístico, damos valor da aquisição menos valor residual. Então, fizemos os cálculos que deu 1.685.000. Então, abrimos as contas 3, 2, 4, no razão esquemático, com o seu saldo inicial de 3.750 com 3.750, com o primeiro lançamento do valor de 3.750 a crédito. Bom, abrimos a conta 332 no valor de 1.685.000, com o seu saldo inicial a crédito e com o seu saldo devedor no valor de 1.685.000 como segundo lançamento. Abrimos a conta 45 no seu saldo inicial no valor de 150.000 e abrimos o saldo credor, assim que é o terceiro lançamento no valor de 150.000 também. 1.500.000, assim que é, desculpa, 1.500.000. Depois abrimos a conta 7631, que colocamos aqui o quarto lançamento, o terceiro lançamento e o segundo lançamento, tendo assim um saldo devedor no valor de 565.000, porque deve ser igual aos créditos. Bom, no presente trabalho, conclui que ficou evidente que a norma estabelece regras fundamentais para o reconhecimento da mensuração e controle de ativos tangíveis. A correta aplicação desta norma permite com que a empresa apresente transações financeiras mais transparentes, fiáveis e úteis para utilizadores de informação contabilística. E é importante saber que a norma 13, ativos tangíveis, regula bens físicos de utilização duradoura, reconhecimento de benefícios econômicos futuros, mais mensuração fiável. Mensuração inicial é o custo, mensuração posterior é o modelo de custo ou revalorização. Os ativos são depreciáveis durante a vida útil
podem sofrer imparidade também. Devem ser baixados quando vendidos ou utilizados e existem divulgações detalhadas nas demonstrações financeiras. Temos aqui exemplos de ativos tangíveis, só para fazer um simples recap. Temos terrenos, edifícios, máquinas, equipamentos, veículos imobiliários. Espero que tenham gostado da minha apresentação e até a próxima. Beijo.